Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Atualmente estamos no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Estamos na parte final do capítulo Instruções dos Espíritos. Estamos vendo o item 14, que começamos ontem. É uma mensagem do Espírito Lacordaire, é isso? Lacordaire. Recebida em Constantina em 1863. É uma mensagem realmente imensa. Ontem vimos a primeira parte. Hoje vamos dar continuidade. Acredito que amanhã é que finalizaremos. Então vamos lá. O tema da mensagem é desprendimento dos bens terrenos. Vamos ver aqui o final que vimos ontem. E aí não haverá solução de continuidade, não é? Ele está falando aqui do esquecimento dos nossos deveres diante da fortuna. Nós dizemos que esquecemos porque não consultamos lá o íntimo da nossa consciência, porque nós chegamos aqui preparados para todas as provas, inclusive da fortuna. E não saímos do mundo espiritual para recebermos uma prova e falirmos nela. Nós somos preparados para sermos bem-sucedidos em nossas provas. Mas temos o livre-arbítrio. E se assim quisermos nos impactarmos aqui com a fortuna e nos tornarmos cegos ao bem que podemos fazer com ela para retê-la conosco, achando que é nossa, que é nossa, que é nossa, mas não é, vamos ter que devolver. E não só teremos que devolver, como teremos que prestar contas dela, não é? Então, o Espírito Lacordaire, ele faz essa pergunta. Que sois, pois, quando usais em vosso único proveito daquilo que vos foi confiado, senão depositários infiéis, como a parábola dos talentos Jesus nos conta, não é? Que resulta desse esquecimento voluntário de vossos deveres? A morte inflexível, inexorável, ou seja, não temos como fugir dela, vem rasgar o véu sob o qual vos escondeis e vos força a prestar contas ao amigo que vos ajudara e que nesse momento se reveste para vós com a toga de juiz. Sim. Então, Deus, não é? Que nos oferece, Ele que tem os recursos e que está na nossa consciência, nas suas leis, vem depois como juiz, a fim de cobrar as contas do que foi feito. E aí entramos na parte de hoje. É em vão que na terra procurais vos iludir, colorindo com o nome de virtude o que frequentemente não é senão egoísmo. Que chamais economia e previdência o que não é senão cupidez e avareza. Então, eu sou muito previdente, grande virtude, não gasto nada com ninguém que precise. É o que ele diz aqui. Mas espera aí, precisa ser tão previdente para ter os cofres todos tão cheios? É previdente para quantas encarnações? Tem pessoas que, se forem gastar aquele dinheiro só consigo, levam encarnações para gastar. E nós sabemos que não vamos levar nada daqui para continuarmos usando na próxima encarnação. Então, é realmente um contrassenso. E é onde ele diz aqui que o que chamamos, né, e ele diz, o que chamais economia e previdência, o que não é senão cupidez e avareza. Ou, quando chamamos generosidade, o que não é senão prodigalidade em vosso proveito. Ou seja, gastamos muito, mas gastamos muito só conosco e conosco apenas. E ele continua. Um pai de família, por exemplo, se absterá de fazer a caridade, economizará, amontoará ouro sobre ouro, e isso, diz ele,
para deixar aos seus filhos o máximo de bens possível e lhes evitar cair na miséria. É muito justo e paternal, convenho, e não se pode censurá-lo por isso. Mas está aí sempre o único móvel que o guia? Ou seja, sempre foram só os filhos e deixar para eles? Sempre foi só isso? Não é frequentemente, continua ele, um compromisso com a consciência para justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo seu apego pessoal aos bens terrestres? Entretanto, admito que o amor paternal seja seu único móvel. Vamos lá. Vamos dizer que seja. No entanto, admito que o amor paternal seja seu único móvel. É um motivo para esquecer seus irmãos diante de Deus? Quando ele mesmo já tem o supérfluo, deixará seus filhos na miséria porque não terão um pouco menos desse supérfluo? Não é lhes dar uma lição de egoísmo e endurecer seus corações a esses filhos, porque passamos a mensagem com as nossas ações aos nossos filhos, não é? É isso que ele está questionando. Fazendo isso, guardarmos, não fazermos nenhum tipo de ação benemérita para simplesmente deixar adiante, não é também alimentar nos nossos filhos essa ideia muito pouco caridosa de só reter para si e não ajudar a quem necessita? E olha que ele só fala para usar o supérfluo, ou seja, o que sobra. Não é sufocar neles, nos filhos, dando esse exemplo, o amor ao próximo? Pais e mães, estais em grande erro, se credes com isso aumentar a afeição de vossos filhos por vós, em lhes ensinando a ser egoístas para com os outros, os ensinais a sê-lo para convosco mesmos. Claro, se eles não pensam em ninguém, é somente neles, também não vão pensar nos pais. E os pais estão dando muito trabalho, então vamos botar lá num cantinho, num asilo, que seja mais baratinho para não gastar muito. Isso acontece, infelizmente, não é? Isso não quer dizer que sejam os casos que estão lá todos, não, de jeito nenhum. Sempre haverão muitos casos e casos e casos e casos, mas esse é um tipo de casos. Um tipo de caso. Quando um homem, continua ele, trabalhou bastante e com o suor de seu rosto amontoou bens, vós o ouvis frequentemente dizer que quando o dinheiro é ganho, se lhe conhece mesmo o valor. Nada é mais verdadeiro. Pois bem, que esse homem que confessa conhecer todo o valor do dinheiro, faça caridade segundo seus meios, e terá mais mérito do que aquele que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Então, ele sabe, né, do valor do dinheiro. Então, sabe também que bem empregá-lo, como é importante, porque ele conhece o valor. Então, isto aqui é para mim, mas isto aqui eu posso, porque ele veio da luta. Aquele que recebeu tudo de mão beijada não tem ainda como aquilatar realmente o valor daquilo que tem. Mas, se ao contrário, esse mesmo homem que lembra de suas penas, seu trabalho, for egoísta, duro para com os pobres, é bem mais culpado do que os outros, né? Porque pelo menos os outros são ignorantes da luta, do lado difícil da vida, né? Do lado carente, materialmente falando, porque quanto mais se conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, mais se deve procurar aliviá-las nos outros. E ele continua: infelizmente, há sempre no homem de posses um sentimento tão forte que o apega à fortuna.
e esse é o orgulho. Não é raro ver-se o felizardo atordoar o infeliz que implora sua assistência com o relato de seus trabalhos e de sua habilidade, em lugar de vir ajudá-lo, e acabando por dizer: faça o que eu fiz, eu trabalhei, passei tantos anos nisso, e o outro lá com fome. E ele mostrando toda a sua grandeza, entre aspas, não é? E acabando por dizer: faça o que eu fiz. Segundo ele, a bondade de Deus nada tem em sua fortuna. Ou seja, ele ganhou a fortuna simplesmente porque ele trabalhou. Deus não teve nada a ver com isso, como se Deus não fosse o dono realmente da fortuna, não é? Só a ele cabe todo o mérito. Seu orgulho coloca-lhe uma venda nos olhos e lhe tapa os ouvidos. Não compreende que em toda a sua inteligência e sua habilidade, Deus pode derrubá-lo com uma só palavra. Você, com toda a sua inteligência e com toda a sua habilidade, que adianta isso? Porque, nem precisa palavra, né? Se Deus disser, vai sair da mão desse, vai para a mão daquele, vai perder, vai, porque Ele é o Senhor. Deus põe e Deus dispõe, diz um sábio ditado popular. Acho que dá para ler mais um pouquinho. É muito grande. Eu vou ter que parar no meio. Não vai fazer sentido. Hoje nós vamos terminar um pouquinho mais cedo. Porque eu vou ter que ler e amanhã eu vou ter que voltar. Vamos ficar por aqui. Amanhã vemos o final desta mensagem e no item 15 temos uma pergunta feita por Kardec ao Espírito São Luís, que é bem curtinha, e nós terminamos o capítulo 16. Até amanhã com mais um programa, Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos.